Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando, momento especial em que a gente fala de cultura, de pessoas que promovem a cultura, de aparelhos culturais importantes da cidade de Macaé, espaços valiosíssimos, alguns que estão sendo revitalizados, como é o caso do Solar dos Melos, que é oficialmente um museu da cidade de Macaé. Estou recebendo aqui o professor Gerson Dudos, que nessa nova fase da cultura macaense é o camarada, é a pessoa que está responsável por essa retomada do Solar dos Melos. Gerson, prazer te receber aqui no Culturando. Prazer também, Silvio. Muito bom estar aqui falando de uma coisa que a gente ama, né? Quer falar de cultura, né, Gerson? Na cidade de Macaé. Ô Gerson, eu usei o termo retomada e é um pouco isso mesmo, né? O processo que começa a ser implementado no Solar dos Melos é um processo de retomada das atividades, né? Sim, na verdade sim. Das atividades culturais, efetivamente, né? Sim. Alguns projetos tinham parado na gestão anterior, né? Uhum. E agora eles estão voltando à ativa, digamos assim. Certo. Né? O Curta no Museu, com o nosso amigo Helder. Helder Santana. Ele mesmo. Vai recomeçar em abril. O Cinema Comentado, agora em março. Uhum. O Café Literário, agora em março. Em março também, as quintas no museu. Né? E aí, de março em diante, a gente vai embora. E a gente vai ter também uma exposição em março, 17 de março a gente vai ter uma exposiçãozinha de artes plásticas lá, em homenagem às mulheres macaenses. Bacana. Então, quer dizer, tá recomeçando tudo, entendeu? E é legal ali o Solar dos Melos, gente. Você que não conhece, dá uma passada lá para respirar um pouco daquele ambiente ali na Rua Conde de Araruama, naquele quarteirão ali entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Teixeira de Gouveia, tá ali o Solar dos Melos, que tem eu vou chamar de quintal, tem um quintal delicioso, um jardim gostoso de você estar ali. O Solar, Gerson, já fez, ou você tem a intenção de implementar lá, por exemplo, um sarau literário naquele espaço ali a céu aberto? Pois é, a gente já fez lá, né? A gente já fez os cafés literários, algumas edições dos cafés literários. Foi ali lá. fora? Isso há algum tempo atrás. Já fiz oficinas lá de haikai, né? Uhum. Para um monte de gente, ali no quintal. E a Quinta no Museu vai retomar o quintal todo, né? A gente vai ter música ali, a gente vai ter artesanato ali, a gente vai fechar a rua, vai ter gastronomia, né? E vamos ter um pouquinho de tudo ali, uma espécie de panorama cultural assim, nas últimas quintas-feiras de todo o mês a partir de março. Última quinta-feira de todo mês, a partir de março, tem esse evento ali que a gente chama de Quinta no Museu. Isso, que é o Quinta no Museu. Queria que você falasse para a gente um pouco o que nós temos ali dentro do Solar em termos de acervo, que as pessoas podem visitar e podem tomar contato. Então, a gente tem muita coisa da própria família Melo, né? Nós temos documentos históricos importantíssimos dos últimos 200 anos, né? A gente tem
algumas coisas assim de prefeitos antigos da gente, né? Que, inclusive alguns deles estão lá numa pequena exposição permanente, né? Que a gente deixa lá. E agora, com essa retomada também, uma das coisas que a gente quer é fazer um ciclo de exposições desse acervo, entendeu? Porque tem muita coisa que também está parada na nossa reserva técnica, por exemplo. Né? Então a gente vai querer fazer esse ciclo de exposições, de pequenas exposições históricas ali girar também, né? Tem 2 meses que são importantes lá para o museu, que é maio e setembro, que são os meses em que todos os museus do Brasil inteiro agitam coisas, né? Que é maio o mês dos museus mesmo, e setembro é a primavera dos museus. Então, normalmente nessas datas sempre a gente fazia exposições. Né? A gente, eu digo todo mundo, porque nessa época nem estava lá e etc. Claudinha Barreto fazia muita coisa. Então. Certo. Mas nos outros meses não tanto. Né? Agora a gente vai tentar também recolocar algumas outras exposições lá dentro, entendeu? Por exemplo, na Quinta no Museu a gente vai querer colocar alguns artistas plásticos com fotografia ou grafite, entendeu? Então, para ter esse panorama ali no quintal, um panorama do que efetivamente acontece na cidade, do que pode acontecer na cidade, ali no nosso quintal. Eu queria até dar uma sugestão, se é possível. Por favor. Né? 2 sugestões de se criar alguma coisa, porque eu acho aquele quintal tão charmoso, que eu acho que ele merece ter um evento só dele, alguma coisa como Quintal Cultural, Nosso Quintal da Cultura. Sim. Não sei, eu acho que cabe ali, muito legal. E uma outra coisa também, que é um apelo que já foi feito aqui nesse podcast, na época, numa entrevista que eu fiz com o Meinardo, lá do Museu do Legislativo. Sim. Que é o seguinte: tem muita família ainda em Macaé, remanescente, com integrantes remanescentes do período das tradicionais famílias macaenses. Sim. Essas pessoas têm verdadeiros tesouros dentro de casa, nos fundos dos baús, nos fundos da gaveta, dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, naquelas caixas que são esquecidas lá, acervo documental, acervo fotográfico, além de objetos que são realmente riquíssimos. Sim. E que podem contar muita história da cidade. Então, fazer um apelo para você que é uma dessas pessoas, que tem aí documentos, fotos, que possa chegar lá no Solar dos Melos e propor uma exposição, por exemplo, que conte, por exemplo, a história de uma tradicional família ou de uma época, de um período, de um ciclo daquela Macaé que passou pela Vila dos Pescadores, que teve a sua importância no escoamento da produção de cana-de-açúcar. Não é à toa que nós temos o canal Macaé Campos, um canal feito a mãos escravas, né? Escravizadas, é bom que se diga. Tem muita história passou por aqui. Com certeza. E tem muita gente aí com uma farta documentação que, de repente, os cupins podem estar destruindo, as traças podem estar dizimando e que poderiam estar sendo expostas, né? Com certeza. Seria uma boa, né, Gerson? Maravilhoso, maravilhoso. Tem uma ideia que eu tinha falado com o Helder, porque são também, assim, tem pequenas coisas que a gente pode fazer, sabe? Eu acho, às vezes. Às vezes a gente pensa grande demais, mas tinha pequenas coisas que dava para fazer. Eu tinha falado com o Helder de uma ideiazinha que eu tinha tido, que era... Eu tinha imaginado, tiraram aquele caramanchão que tinha ali, sabe, ali no fundo do quintal, um banquinho e tal, né, rodeado de folhagem e tal. Eu tinha imaginado ali, exatamente ali, o Helder entrevistando uma figura histórica macaense. E falando assim, me conta um caos. Aí a pessoa ia te localizar num momento da história macaense, né, com um determinado círculo, né, de artistas, de famílias e etc. Ia te contar um causozinho, algum lance que aconteceu e que foi engraçado, ou que foi marcante, ou que foi uma coisa pequena. Isso dava
um videozinho de 10 minutos, sei lá, né? E a gente pôs para jogo, né? Como a gente ia ter o curta no museu, a gente tem todo mês, aí a gente ia reciclando isso, entendeu? Faz um esse mês, faz um mês que vem, pega uma outra pessoa e vai gravando, e aí você vai criando todo um mosaico de histórias vivas sobre a cidade. Porque quem está te contando está vivo ainda, né? Certo. E vai lembrar dessas coisas todas, desses pequenos eventos. Muitos até, certamente, foram espectadores das histórias, né? Pois é, às vezes até não participantes, né? Não Sim. Protagonistas. Verdade. Mas contemporâneos. E aí eu tinha a ideia de a gente chamar isso de memória solar. Legal, Né? muito bom. Porque eram, na verdade, pequenos momentos que iluminavam mesmo a vida da cidade, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa pequena, né? Que dá para relativamente fácil de fazer. Que é né? relativamente fácil de fazer. Helder eu acho maravilhoso para entrevistar as pessoas, para tal. Então, essas coisinhas a gente vai tentar fazer o tempo todo, entendeu, Silvio? Vai tentar. O que eu acho importante desses equipamentos coletivos de cultura é que eles precisam estar vivos, né? Um solar não adianta nada parado, com uma amostra lá que não se renova, né? E que fica lá, né? A gente tem uma outra parte importante da casa, que é a questão da pesquisa, né? A gente é procurado por alunos da UF, da UFRJ, né? Que estão fazendo história e tudo mais. Porque a gente tem lá um acervo de livros importante da região, da história da região. A gente tem esses documentos todos, né? Esse é um outro lado da casa, a questão da pesquisa. Né? Mas, para as pessoas conhecerem, eu acho importante você estar sempre renovando, você estar sempre fazendo essas atividades, essas ações lá dentro do espaço do museu. Até para que o espaço torne-se um espaço vivo, pulsante. Um espaço de cultura ele precisa emanar movimento, né? Um movimento cultural ali, frequente, constante. Você vê, o próximo cinema comentado, eu vou tentar brincar com esse hype do Ainda Estou Aqui. Sim. E aí eu estou pegando 3 filmes que falam justamente sobre a questão da resistência e da memória, né, da ditadura. Certo. Que vai ser o Deslembrando, a Memória que Me Contam e o Torre das Donzelas. Né? Todos, um documentário, dois de ficção, mas todos né, de alguma maneira lidando com aquilo que eu Ainda Estou Aqui lidou. Né? A mesma temática. Né? Alexandre Chalup, a gente estava conversando hoje, eu estava falando, cara, depois o que eu vou fazer? Pô, Cacá Diegues morreu, vamos fazer um ciclo Cacá Diegues. Legal, né? Legal. Quer dizer, você está lidando com a história, aquilo é um lugar histórico, né? É o museu da cidade de Macaé, então a gente pode associar essas duas coisas também naquele lugar que é de preservação da história. Né? Certo. Então você brinca com essas coisas também através das atividades que você tem lá. Isso é muito legal também, né? Isso é muito importante, aquele espaço ali é muito importante. Os alunos de escolas públicas e de escolas particulares também, os alunos mais procuram o Solar dos Melos, há essa rotina, as escolas buscam aquele espaço ali como forma de implementar cultura Sim. para as crianças. Sim, sim. A gente tem 2 outros projetos lá, né? Que é a visita guiada, que acontece no próprio local, no próprio solar, que a Rosane coordena, e a gente tem o Lugares de Memória, que a Paloma coordena, né? Certo. Então, você marca antes, você liga lá pro solar, você manda um e-mail, e aí você marca, agenda as coisas, e isso acontece, né? O Lugares de Memória, a gente está com o solar e o forte, certo. com o Alexandre Hermes, né? Então as pessoas vão até o forte, né? Tem toda uma introdução histórica, todo um falar aí sobre a história do forte e tudo mais e tal, em relação à cidade. Então isso existe efetivamente, tanto para o privado quanto para o público, entendeu? Certo. Continua acontecia já
A gestão anterior vai continuar nessa, um pouquinho mais incrementado, digamos assim. E é isso aí. E esse público também a gente sempre chama, né? Pro cinema, para o pessoal da formação de professores, né? A gente está sempre em contato lá com as coordenações pedagógicas, tal, para poder estar lá com a gente. Aquela casa ali que é Abrigo Solar dos Melos foi uma casa... É uma casa muito valiosa no contexto histórico da cidade. Pertenceu a uma família que era muito bem posicionada na cidade de Macaé, e ainda talvez seja no centro da cidade, a única edificação remanescente de um período. Eu lembro que quando houve a degradação do Palácio dos Urubus e posteriormente a sua triste ruína, muita gente falou sobre a importância de que seria Macaé ter um organismo de preservação e manutenção do patrimônio histórico, com uma lei específica, com a possibilidade até mesmo de se ter a figura do semelhante a um tombamento, talvez. Eu não sei se no âmbito do município é possível haver a figura do tombamento, você, melhor do que eu, vai saber dizer. Nós ainda temos construções de riquíssimo valor histórico na cidade, mas são poucas construções, né? Eu acho que a gente perdeu muito do nosso patrimônio já, né? Infelizmente. Em relação a isso, eu nem sei te responder muito bem, mas eu acho que a gente precisaria efetivamente ainda tentar preservar o que a gente tem. Uhum. Que a gente ainda... O que ainda existe, né? E fazer uso disso, né? Fazer uso disso. Você vê, acho que há pouco tempo atrás a gente conseguiu recuperar lá no Glicério a estaçãozinha. A estação, né? Isso. Quer dizer, que estava um horror, aquilo lá estava caindo aos pedaços. Isso. Né? Então a gente conseguiu recuperar, aquilo é um patrimônio histórico, efetivamente. Né? A gente vai fazer lá, possivelmente, um espaço de cultura. Isso. Né? Então, esses lugares que a gente ainda... né, ainda estão em pé, ainda existem, né? Precisavam aí de um esforço do Estado para serem preservados mesmo, da Secretaria. A gente tem uma Secretaria, né, de Patrimônio... Temos uma Secretaria de Cultura. E de Patrimônio Histórico. Né? Temos a Secretaria de Patrimônio Histórico, eu não sei, acho que não. Secretaria de Patrimônio Histórico, não. As questões patrimoniais, o que tem de organismo patrimonial diz respeito à manutenção dos próprios públicos, né? E imobiliário, essa coisa toda. Do ponto de vista cultural, não. Mas quem sabe não é uma boa oportunidade de propor a criação de uma lei que trate dessa questão da preservação do patrimônio de Macaé. Nós temos aí casarões que podem ser restaurados, mantendo o seu aspecto, sua fachada original. A gente está acompanhando um movimento que está sendo feito pelos agentes culturais da cidade, por exemplo, em relação ao antigo hotel do Sesc, né, aqui na Imbitiba. Houve até uma tentativa do município de um acordo para desapropriação, parece que havia algo encaminhado nesse sentido. Da mesma forma, tivemos a questão do Cineclube, que também tenta-se aí um acordo para... Tudo bem que já não é um casarão antigo, aquele antigo cineclube foi totalmente remodelado, mas o espaço cultural também merece ter um aproveitamento. Com certeza, com certeza. O projeto original de lá é um negócio que me dá, até hoje, muita água na boca, né? Era uma coisa que seria fenomenal que tivesse acontecido, né? O projeto original era que aquilo se transformasse, como é que eu vou dizer, numa ilha de excelência de produção audiovisual da região. Sim. Você lembra disso, né? Seria, sem dúvida alguma, seria o melhor espaço do interior do Rio de Janeiro. Pois é. Eu não tenho a menor dúvida. Uma sala de exibição, né? Lá embaixo a gente ia coisa ter... fabulosa. Todo tipo de oficina de edição, oficina de fotografia, oficina de direção, oficina de iluminação, enfim, de montagem, né? Enfim. Então, infelizmente, a gente perdeu isso, né? Não digo que a gente não possa, né,
recuperar, sonhar retomar, novamente, claro. retomar aquele Claro. espaço para isso. Mas ia dar uma trabalheira danada, mas vamos ver, né? A gente nunca sabe. Às vezes acontecem essas surpresas maravilhosas. Né? Ô Gerson, deixa eu te perguntar um negócio. Você está à frente do Solar dos Melos desde... Não, eu não estou à frente do Solar dos Melos. Deixa eu deixar bem claro sim. isso. Eu sou um agente cultural, né? Certo. Um servidor, agente cultural, que tem alguns projetos Sim. e que leva à frente esses Sim, projetos. você não está oficialmente designado não. como coordenador, gestor, Isso, ou o que não, seja. Não. A Selma está lá como coordenadora administrativa da gente. Sim. A Salma, ela está lá já há muitos anos, né, tal. Sim. E essa questão do que a gente vai fazer com o Solar, a gente está decidindo meio que coletivamente, sabe? Tá um jogo gostoso ali com todo mundo. Todos nós somos servidores públicos nesse momento. Então a gente está ali brincando juntos, conversando, fazendo reuniões e tal. Tivemos uma reunião agora quarta-feira com toda a equipe para definir mais ou menos como é que ia ser nosso calendário, né, de atividades. Então está rolando desse jeito. Eu estou como curador das galerias Hindenburg Olive, né, as galerias do Centro Cultural, e lá no Solar vou estar trabalhando com esses dois projetos e o Língua do P, que é o meu projeto de poesia que eu amo. Tá rolando aí desde 2016. Então, e outras coisas que forem acontecendo, né, no decorrer Quando você fala de outras coisas, me ocorre a seguinte questão. Tem espaço no Solar dos Melos, por exemplo, para hoje um proponente de cultura, um fazedor de cultura de fora da estrutura da secretaria, chegar lá e propor uma parceria para fazer algo ali naquele espaço? Com certeza. O Solar dos Melos está aberto para isso? Com certeza. Atenção aí, produtores, atenção, fazedores de cultura, temos mais um espaço à disposição para você, de repente, poder chegar lá e mostrar um projeto, uma ideia, utilizando aquele espaço fabuloso, generoso e lindo, que é o espaço externo ali do Solar dos Melos, e propor, de repente, quem sabe, um projeto ali, a realização de um evento cultural, por que não, né, Gerson? Sim, e a gente abriu agora a Praça das Artes, né? Sim. A Praça das Artes está aberto para quem quiser produzir coisas ali, né? A gente tinha a OPM sempre se apresentando aí, a Orquestra Popular de Macaé. Eu já fiz saraus de poesia ali, um espaço central, também muito, muito gostosinho, né? Muito legal ali na frente do Centro Cultural. Aquele hallzinho ali, né? Aquele hallzinho ali que também está à disposição dos produtores culturais, né? Então é isso, a gente... eu acho assim, é o Estado principalmente, né? É a Prefeitura... O ente público. O ente público, mas a gente está aberto para essas outras propostas, com certeza. Bom, quem quiser conhecer o Solar dos Melos, fazer uma visita guiada, levar um grupo de alunos, alguma escola que porventura ainda não tenha ido lá, não conheça o Solar dos Melos, tem que fazer como, se dirigir a quem, ligar, mandar e-mail para quem? Agora você me pegou, hein? Não, agora vamos recorrer à maquininha que sempre nos socorre, chamada celular. Né? Deixa eu ver se eu anotei. Porque esse lado aí quem coordena é a Salma. Que o Solar dos Melos tem perfil no Instagram? Tem. Então qualquer pessoa encontra o Solar dos Melos no Instagram. Sim. Digitando lá Solar dos Melos, esse Melos é no plural e com 2 L's, não é isso? Exatamente. Mas é melhor até ir na página da Secretaria de Cultura. Mesmo, e falar, gente, olha, estou com proposta lá pro Solar. Manda lá uma... Falo, Agora fala DM, né? Manda uma DM. Manda DM. O negócio tá muito moderno, né, cara? Pra nós que já estamos aí... Gente que tá meio velho, né? Manda uma DM, rapaz. E aí a gente vai conversar aí com essas parcerias, vamos ver como é que a gente faz. Maravilha. Ô Gerson, queria muito agradecer a tua presença aqui no Culturando de hoje, desejar aí sucesso nessa empreitada da retomada do Solar dos Melos, ainda que você seja o curador de um dos acontecimentos que ocorrem ali dentro. É importante esse sangue novo, esse olhar novo sobre aquele espaço e principalmente um olhar com a intenção de botar para funcionar de novo, de retomar, de sacudir.
Porque a gente veio de um período que o Solar dos Melos ficou um pouco paralisado, por questões diversas, que não nos cabem aqui, não nos cabe discorrer, mas enfim. O fato é que é um espaço que precisava realmente de um novo ânimo para tocar projetos, abrir as suas portas. Eu acho que um espaço de cultura, e particularmente um museu, se ele fica de porta fechada, ele não existe. Um espaço cultural só existe de porta aberta. De porta fechada não existe, minha gente. Então, que bacana que você e mais um grupo de pessoas está fazendo essa retomada aí. Sim, Eu desejo muito sucesso, sorte e que a gente tenha cada vez eventos melhores e conteúdos sempre enriquecedores ali no Solar. Eu esqueci de uma coisa que eu sim, acho por legal, favor. por causa como é que eu vou dizer, do teu empurrãozinho, da tua iniciativa. Por exemplo, tem um coletivo de leitura chamado Insubmissas. Eles leem mulheres só. Sim. Eles vão estar lá fazendo a reunião deles uma vez por semestre. Certo. Né? Então, eles já marcaram uma reunião deles lá para ler um dos livros, né? Fazer a discussão de um dos livros que eles vão ler no primeiro semestre agora, acho que está marcado para maio, se eu não me engano, e para novembro. Né? Então, isso já é uma parceria que a gente está fazendo com outro né, grupo cultural que estava querendo ocupar ali o espaço. Né? Esse coletivo faz uma leitura comentada e depois isso vira um debate. Exatamente. Todo mundo lê o livro Muito e bacana. a gente vão para lá para discutir o livro. Muito bacana, muito bom, muito bom, muito bom. Vai acontecer em maio e em novembro. Em novembro, Primeiro semestre em maio, segundo semestre em novembro. Isso. Maravilha, cara. Muito bom. Olha, mais uma vez, obrigado mesmo pela tua presença. A gente está um tempo para bater esse papo, né, cara? Já faz um tempo que a gente está programando de bater esse papo aqui. E sucesso lá no Solar dos Melos. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. E vamos aí com a cultura em Macaé. Viva! Viva acima de tudo e de portas abertas. De portas abertas. Sempre. Gente, isso aí, esse é o Culturando, o podcast em que a gente fala de cultura, dos agentes culturais, dos espaços culturais e das iniciativas que elevam a cultura da nossa cidade. Nós temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Eu sempre peço a você, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine o canal, ativa lá o sininho que é para você receber a notificação de que tem vídeo novo no canal, compartilha com os seus amigos, que é para esse conteúdo chegar para mais pessoas e assim o YouTube, vai entregando esse conteúdo para mais e mais pessoas e a gente vai popularizando esse trabalho bacana que é feito aqui, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.